Graça e paz, como é que você está? Uns dias para trás, o celular estava pedindo atualização e eu acabei colocando o celular para atualizar uns dias depois. Eu demorei para fazer a atualização. Elipex na área. E depois que o celular atualizou, quando eu fui mexer no telefone, eu não gostei muito não. Teve algumas coisas que eu não gostei. Teve uma parte de configurações ali que eu não achei muito legal, não. E essas coisas do dia a dia, coisas corriqueiras, eu sempre gosto de pensar acerca para poder trazer uma reflexão, seja aqui, seja lá no Instagram, ou para eu poder escrever alguma coisa. Jesus, ele falava por parábolas, são mais de 40 parábolas. Eu cheguei a fazer estudos sobre elas num grupo de WhatsApp que eu tinha, mandei os áudios lá. Teve áudios com mais de 30, 40, teve um que teve mais de 50 minutos, a parábola das 10 virgens, se não me engano. E nisso, o que acontece? Eu decidi trazer aqui acerca dessa atualização, porque ficou melhor, foi uma versão melhor, mas teve algumas coisas ali que não estavam legais, sabe? Eu não gostei, digamos assim. E o que eu estava pensando acerca disso? Existem coisas na nossa vida que elas vão acontecer, às vezes, para trazer um benefício, para ser algo melhor, e às vezes a configuração, a forma como aquilo dali foi feito ou será feito, pode ser que não nos agrade. E quando a gente fica se prendendo a esses detalhes, ou porque não gostou, ou porque ainda não está acostumado, ou porque achou que de outra forma seria melhor, isso pode comprometer o uso total daquilo dali. E eu pensei sobre Deus. Às vezes Deus faz coisas em nossas vidas que são melhores, porque Ele é que sabe aquilo que é melhor para a gente, é Ele quem conhece o nosso futuro. E tem coisa que Deus faz na nossa vida que a gente não quer, que a gente não gosta, que a gente já está acostumado com o outro, o velho, né, o antigo, a gente já está adaptado, acostumado, já virou um hábito, e tudo aquilo que é novo pode nos causar, assim, uma estranheza, pode nos incomodar, pode ser também que seja algo que a gente tenha uma certa dificuldade para se adaptar, enfim, independente de qual seja aí o motivo, a questão é o que você tem permitido de novo, né, de ser novo e não novamente. O que você tem permitido ser novo na sua vida? Novidade de vida, mentalidade transformada, renovada, novos ambientes, novas amizades, novos comportamentos, novos hábitos saudáveis. Essa novidade tem que ser uma novidade boa e não uma novidade ruim. Quando a gente começa a entender que, por mais que algo que você esteja fazendo seja bom, você pode melhorar, por que não? Tem pessoas que são a famosa Gabriela, nasceu assim, vai crescer assim e vai morrer assim. Não vai mudar em absolutamente nada. Tem pessoas que são extremamente resistentes à mudança, seja de ambiente, seja de comportamento. Gente, corte de cabelo. Tem pessoas que não mudam o corte de cabelo. É aquele mesmo corte há 10, 15, 20 anos. Tem pessoas que não fazem absolutamente nada de diferente. Elas se prendem exatamente àquilo que elas se acostumaram. E qual que é o lado negativo disso? Se você permanece por muito tempo fazendo algo ou de uma determinada forma, tá me dando vontade de espirrar. Se você permanece dessa forma, você não vai experimentar algo diferente. Se eu coloco sempre o braço para cima, eu não vou saber o que é ter o braço para baixo. Se eu coloco só para baixo, eu não vou saber o que é o braço para cima. Isso aqui é só para ilustrar que se você repetir a mesma coisa, não vai fazer com que o resultado seja diferente se você não mudar, entendeu? Então, se você quer ter novos resultados ou outros resultados, você precisa fazer algo diferente. E muitas pessoas querem ter coisas novas com velhos hábitos.
E quando veio essa atualização, que agora eu já até acostumei, isso veio para eu me mostrar que às vezes a gente fica enrolando para fazer aquilo que é necessário. Às vezes Deus tem algo para fazer na sua vida e você fica enrolando, porque você sabe que vai ter que vir algo da sua parte que é totalmente contrário àquilo que você já está acostumado. Porque para a gente subir de nível, a gente tem que ou parar de fazer algo ou começar a fazer algo. Se você tem uma rotina de oração, ótimo, você não vai ter que parar. De repente você vai ter que melhorar ou fazer de uma forma diferente. Mas e aquilo que você vai ter que parar? Vamos supor que você é uma pessoa que tem vícios em jogos. Você vai ter que parar. Vamos supor que você é uma pessoa que fala muita mentira. Você vai ter que parar. Então, tudo aquilo que você tiver que ter de mudança, seja parando, melhorando, o que for, você vai ter que ter um esforço. E o nosso cérebro, falando agora como terapeuta, o nosso cérebro ele não gosta de gastar energia. Ele faz de tudo para poupar. Por isso que muitas das vezes, quando a gente começa a fazer algo, e aquilo dali vai gerando um gasto, né, de energia muito grande, o que a gente tende a fazer? Abandonar. Por isso que muitas pessoas abandonam academia, uma dieta, um novo hábito em termos, por exemplo, de ter uma rotina mesmo, rotina. Ah, todo dia eu vou levantar, vou orar, vou fazer isso, fazer aquilo. Então, você tem que ter um gasto no início, todo novo hábito, ele precisa ter um gasto energético, precisa gastar ali a sua energia, você vai precisar de foco, de determinação, de disciplina, de fazer o que precisa mesmo quando não quer. E ter essa mente aberta para essa mudança vai ser necessário, vai ser fundamental para você poder desfrutar dessa atualização. Talvez Deus ainda não fez atualizações na sua vida porque você não permitiu que essa atualização seja feita. Enquanto eu não coloquei o meu celular para atualizar, ele não foi atualizado. Eu tive que apertar o botãozinho lá para ele ser atualizado. E vale lembrar que se a memória do seu celular estiver cheia, você não consegue atualizar. Você precisa tirar alguma coisa para liberar espaço na memória para fazer a atualização. E eu tinha demorado um certo tempo porque eu estava precisando dar uma limpa no meu celular. E depois que eu dei essa limpa, já estava com espaço, já estava com a memória liberada. Ainda assim, eu ainda não tinha feito a atualização. E tem vezes que a gente vai se livrar do que é necessário, já estaremos aptos para fazer aquilo dali, e tem vezes que a gente não vai fazer. Quantas pessoas você conhece que já estão prontas para exercerem algo da parte de Deus? De repente a pessoa já está pronta para entrar num relacionamento, de repente a pessoa está pronta para fazer parte de um ministério ou de uma liderança. De repente é uma pessoa que já está apta para poder entrar em um determinado emprego, uma determinada vaga, e ela simplesmente não vai. Ela fica esperando a atualização acontecer sozinha, só que não vai. A atualização é coisa ali do sistema, né? É como se a atualização fosse Deus fazendo. Mas para que isso acontecesse na sua vida, seria necessário você apertar o botãozinho, ou seja, a sua ação precisa acontecer. Por mais que seja simples. Eu não fiz a atualização do telefone, não fui eu que configurei, não fui eu que mexi em absolutamente nada. Mas eu tive que apertar o botão para que a atualização fosse feita. E mesmo que a sua participação, o seu papel nessa ação toda seja algo simples, apertar um botão, mesmo que seja algo insignificante, é necessário ter a sua parte. Quando Jesus falou para removerem a pedra, algo relativamente simples remover a pedra, mas a partir dessa pedra removida veio um milagre que somente ele poderia fazer. Lázaro ter voltado à vida é essa configuração que ninguém teria como fazer. Eu não sei fazer, ninguém teria como fazer, é coisa do celular. Então aquilo dali que Jesus fez aconteceu após a pedra ser removida. Não adianta você querer milagre acontecendo sem a sua parte, sem ser feita. Jesus, se ele tivesse ressuscitado Lázaro lá dentro com a pedra fechada, consequentemente ele morreria novamente.
Então não adianta você querer que Deus faça a parte dele sem você fazer a sua. Não adianta você esperar que Deus mova céu e terra a seu favor se você não fizer aquilo que te cabe. Toda vez que a gente pega na Bíblia grandes milagres, grandes coisas que Deus fez, você vai ver que se o homem não tivesse feito a parte dele, não teria motivo para Deus fazer. Para que Deus ia abrir o mar vermelho se o povo não tivesse marchado em direção ao mar? O mar ia ficar aberto para quê? Para nada. Então existem milagres que não têm motivo serem feitos se a gente não fizer a nossa parte. O milagre de Deus, ele não está condicionado, que fique bem claro isso. Para Deus fazer, não depende da gente. Deus não precisa, digamos assim. Deus não precisa de Moisés colocando o cajado para o mar ser aberto. Não. Deus poderia abrir sem a ação dele. Mas por qual motivo ele iria abrir se não tivesse gente para passar? Por qual motivo Jesus iria ressuscitar Lázaro se não tivesse gente para remover a pedra? E ele poderia remover a pedra? Poderia. É como se Deus não fizesse tudo para a gente não ser folgado. Seria muita folga da nossa parte. Já basta o mar se abrir. Ainda quer que leve as pessoas carregadas em direção ao mar? Já basta Lázaro ser ressuscitado. Ainda quer que remova a pedra? Já basta poder dar o privilégio a Pedro de andar sobre as águas, que ainda que tira do barco. As pessoas estão assim, querendo que Deus faça o milagre e ainda te faça chegar até o milagre. Você quer andar sobre as águas? Espera aí que eu vou te tirar do barco. Olha como que é necessário a gente entender que a nossa parte precisa ser feita. Existem vários exemplos na Bíblia deixando bem claro que se você não fizer a sua parte, não tem motivo para Deus fazer a dele. E eu tô falando isso para você entender que se tem algo para você fazer e você ainda não fez, Deus não vai fazer na sua vida. Enquanto Noé não terminou a arca, enquanto a família não entrou, enquanto não passou ali os dias determinados por Deus, não começou a chover. Então, por qual motivo Deus iria fazer chover se a arca ainda não estivesse pronta? Até porque se Deus trouxesse a chuva enquanto estivesse sendo feito a arca, isso iria atrapalhar a construção. Isso iria comprometer para que aquele projeto fosse executado com maestria. E o projeto só saiu perfeito porque quem arquitetou aquele projeto foi Deus. É muito bacana a gente comparar o Titanic com a Arca de Noé, porque a Arca e o Titanic foram construídos por homens, mas um foi projetado por Deus, o outro não. Deus projetou a Arca de Noé, Deus falou para Noé todas as medidas, qual madeira, o que ele tinha que fazer, o que ele tinha que usar. Por mais que a gente sabe que existem diversas construções aí que são bem feitas, que nunca deram problema nem nada, você acha mesmo que uma construção humana sem direção de Deus iria suportar um dilúvio? Eu, Natália, penso que não. Para mim, uma arca sendo construída, mesmo com toda a tecnologia inexplicável que a gente tem hoje, para mim não iria. Eu posso estar enganada, mas eu tenho para mim que para resistir ao dilúvio, somente com Deus sendo o projetista, sendo o arquiteto, sendo o engenheiro, sendo a mente brilhante por trás daquele projeto. Então não faria sentido Deus mandar a chuva sem a arca estar pronta. Da mesma forma que não teria motivo para ter o arco da aliança sem a tempestade. Então, você consegue entender que existem atualizações que são necessárias na sua vida, que você precisa para ter algo melhor, para ter uma versão melhor, ou de repente desfrutar do novo de Deus, de uma promessa, de um chamado, de alguma coisa, mas você vai precisar fazer sua parte. Quem dera se tudo fosse fácil, igual apertar um botão ou limpar a memória do celular. Mas a gente sabe que tem coisas que são muito mais difíceis. Tem coisas que são complicadas, sim. Tem coisas que são difíceis, são coisas, às vezes, dolorosas, dependendo do que você for ter que tirar,
né? O que você for ter que parar de fazer. Por exemplo, eu tive que deletar muita coisa, então eu tive que abrir mão de algumas fotos, vídeos, de alguns aplicativos para ter mais espaço no aparelho. E tem hora que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, de alguns sentimentos, principalmente se eles forem negativos, ruins, mágoa, raiva, inveja, rancor, tristeza, ódio, perdão, seja para pedir ou para liberar, a gente precisa liberar espaço. Eu costumo até falar brincando que o nosso coração ele é muito pequeno para a gente poder guardar sentimentos ruins, acaba ocupando espaço. Claro que é só uma brincadeira, que afinal de contas a gente consegue guardar muita coisa no coração. Basta a gente ver pessoas que têm muito ódio, pessoas que têm muita raiva, pessoas que têm muita inveja. Então a gente consegue perceber que dá para caber bastante coisa dentro do coração. Mas que a gente troque tudo aquilo que tiver de ruim, tudo aquilo que tiver de negativo, de destrutivo, por coisas boas, por coisas que vão acrescentar, trazer vida. Afinal de contas, a gente precisa encher o nosso coração daquilo que realmente a gente quer colocar para fora. E o que acontece? Esse vídeo teve esse cortezinho, eu estava gravando ele ontem e deu que o meu celular estava super aquecido. Tem um pouco mais de 2 anos que eu tenho esse aparelho e eu confesso que pela primeira vez isso aconteceu. Se já aconteceu, eu realmente não estou lembrada. Mas eu fiquei até curiosa porque a mensagem foi bem rápida, eu apertei para fechar e liguei a câmera novamente. E aí apareceu a mensagem outra vez, foi quando eu li que ele estava superaquecido. Então eu deixei para poder gravar de novo, coloquei a mesma blusa para poder finalizar o vídeo. E é interessante porque ele superaqueceu e ele precisou parar para poder resfriar. E por mais que na minha concepção ele não estivesse tão quente assim, porque eu coloquei a mão nele, ele não estava tão quente assim, o aparelho entendeu que era necessário parar. E tem hora que o nosso corpo, ele entende que é para a gente parar, mas a gente acha que não é para parar. A gente simplesmente continua. E quando a gente quer forçar o nosso corpo, quando a gente quer se colocar como uma máquina, é onde a gente vê as doenças psicossomáticas, que é quando a sua alma começa a gritar por atenção, fazendo com que seu corpo te faça parar. Se você cuida do seu espírito, continue assim, fazendo o jejum, orando, lendo a Bíblia, se relacionando com Deus, tendo o seu momento de intimidade com o Senhor, fazendo a obra, sendo alguém ativo na sua igreja, na comunidade, uma pessoa que faz o ID verdadeiramente. Se você cuida do seu corpo, continue cuidando, bebendo água, dormindo bem, se alimentando bem, evitando, não é para você deixar de comer tudo, mas evite algumas coisas. Comendo bem, se alimentando bem, exercitando, fazendo com que o seu corpo seja realmente cuidado e não destruído, como muitas pessoas vêm fazendo. É lamentável a gente ver o cristão sendo conhecido por um pecado, que é o pecado da gula. O que crente não come, ele bebe. Crente em festa dá prejuízo. Crente num buffet acaba com tudo. Crente só é bom para comer. É lamentável ver um pecado ser atribuído ao povo de Deus. Mas você precisa também cuidar das suas emoções. A sua alma, ela precisa de atenção. Ela está aí entre esses dois, porque nós somos um espírito, a gente tem uma alma e habita um corpo. Então ela está, né, tipo aqui no meio. E se você não cuida dela, ela vai te atrapalhar de se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Se você não cuida dela, ela vai afetar o seu corpo. Por que ela vai te afetar de se comunicar com o Espírito Santo? Se você estiver ansioso, você vai conseguir ter um momento em paz com Deus, você vai conseguir centrar a sua mente para orar, para falar com o Senhor. A ansiedade não vai te deixar ter esse momento. Se você está ansioso, o que pode fazer com o seu corpo? Você pode ter sintomas como de uma pessoa que está tendo um ataque, uma parada, um infarto, como se uma pessoa estivesse se sentindo a ponto de morrer. A vista começa a escurecer, começa a ficar trêmulo, sudorese.
Então, se você não cuida das suas emoções, se você acha que é bobagem guardar sentimentos ruins, se você acha, aliás, que é bobagem, que não tem problema, né, guardar sentimentos ruins, se você acha que traumas da infância, coisas que te aconteceram lá atrás, de repente no âmbito familiar, no âmbito religioso, na escola, na sua adolescência, de repente você sofreu um abuso, ou quem sabe você foi uma pessoa que sofreu negligência dos seus pais, o pai abandonou, ou era uma mãe agressiva, ou foi a mãe que abandonou, o pai era alcoólatra, não importa. Se você tem traumas, dores, feridas mesmo emocionais, você precisa tratar isso. Por quê? Quando a gente tem uma ferida no nosso corpo, se a gente não cuidar daquela ferida, se é uma ferida mais simples, por si só ela vai cicatrizando. Mas quando a gente vê feridas aí bem complicadas, o que a pessoa tem que fazer? Ir para o hospital. E existem feridas que é extremamente necessário ser lavada, ser limpa, esfregada. Isso provoca mais dor. Por isso muitas pessoas acabam abandonando um tratamento terapêutico. Enquanto ela está ali fazendo terapia, está remexendo aquilo tudo, aquilo dali dói tanto que ela prefere abandonar. É onde ela volta para poder permanecer naquela configuração antiga, ao invés de sofrer ali com a atualização para ter a sua versão nova. E quando a pessoa toma essa decisão de abandonar um processo de cura, sabe, de tratamento para poder trazer um bom resultado, é porque ela não entendeu que a dor da cura é completamente diferente da dor da ferida. A dor da ferida te faz permanecer ferido, a dor da cura te faz ser curado. E todas as vezes que você achar que é muito melhor permanecer na dor da ferida do que enfrentar a dor da cura, você vai ser aquela pessoa que vai permanecer no sofrimento. Você vai ser aquela pessoa que vai continuar na atualização antiga. Não vai viver o novo, não vai desfrutar do novo. E a alma, ela tem um poder de nos parar. Ela tem um poder até de nos matar. Quando você pega Salmos, principalmente algumas partes assim de Davi, quando você vê que ele está muito, falar de uma forma bem popular, agoniado, que ele está muito enfesado, que ele está muito angustiado, porque está batida ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Ali ele estava numa dor intensa. A gente vê também Jesus no Getsemane, ele estava numa ansiedade extrema, quando ele diz, se possível, aparta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Mas ali ele estava num nível extremo de ansiedade. A gente vai ver diversos personagens, Moisés, agora não me lembro se foi Elias ou Eliseu, Jeremias, eles são homens com uma importância, uma relevância muito grande, mas são homens que também tiveram as suas dificuldades, os seus momentos de choro, de dificuldade, de medo, de tristeza, de ansiedade, de depressão, de querer a morte. Então, você precisa entender que quando isso chega, ou você cuida, resolve, trata, ou isso vai acabar com você. Por isso que muitas pessoas, mesmo sendo cristãs, acabam tomando essa medida extrema de tirar a própria vida, porque no lugar de tentar enfrentar aquilo dali para resolver, permitiu que aquele problema fosse dominasse, ficasse maior do que de fato é. Nenhum problema é maior do que o seu Deus. Nenhum problema é maior do que o meu Deus, o nosso Deus. Nenhum problema é maior do que o Senhor. E quando você começa a entender que o primeiro lugar começa nele, por ele, através dele, tudo começa na oração, você pode sim fazer um tratamento com um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, psiquiatra, ou de repente numa clínica, se tiver que tomar medicamento, tome, mas permita-se verdadeiramente ser curado, porque quando a gente não permite, o tratamento ele é em vão, fica fazendo aquele tratamento ali sem ter nenhum efeito. Então entenda que a doença psicossomática é para te mostrar que a sua alma precisa de atenção, que tem algo na sua alma que precisa de uma atenção, porque aquilo dali está destruindo
alguma parte do seu corpo. Tem doenças que vão afetar, por exemplo, os ossos, os olhos, o fígado, os rins, o estômago, o intestino, a língua, a garganta. Cada parte do corpo vai estar relacionado com aquela emoção, que aquilo dali está acontecendo na sua vida. Olhar o cenário que você está inserido também vai contribuir muito para você entender o porquê de estar com a doença que você está. O benefício da doença é te mostrar que tem algo em você que precisa ser tratado. A doença, de um modo geral, ela é positiva no sentido de te mostrar que tem algo em você que não está bom, que não está funcionando, que não está em ordem e precisa ser cuidado. Quando não recebe o devido tratamento é quando a doença acaba chegando a um ponto que a maioria das vezes é irreversível. Então, entenda que essa nova atualização, essa versão nova sua, ela precisa acontecer. É necessário você se atualizar, é necessário você limpar sua memória, tirar da sua vida, da sua mente, de repente pessoas, ambientes, lugares, memórias, lembranças. Às vezes você é aquela pessoa que tem caixinha guardando coisas de ex-namorado e você já é casada. De repente você é a pessoa que fica guardando cartinhas de pessoas que escreveram algo para você e que quando você lê, por mais que seja algo bom, te faz mal. Se é bom, mas te faz mal, se livra disso. Se não está agregando de forma positiva, se livre. É muito melhor você abrir mão daquilo que, mesmo sendo bom, te faz mal, do que você segurar e isso ficar te machucando. De repente, são amizades, de repente, um relacionamento. Às vezes você está namorando uma pessoa e, por medo de ficar sozinha, você se permite ficar num relacionamento ruim. Você vai precisar atualizar esse relacionamento, que é sair do status de namorando ou noiva e ir para o status de solteira. Nem sempre a atualização vai ser um upgrade. De repente vai ser dar um pé atrás, né? Se estava noiva, queria estar namorando, ou se está noiva, queria estar casada, se está namorando, queria estar noiva, mas se o relacionamento não é bom, é melhor estar solteira. Encalhada não é você que está solteira, encalhada é aquela pessoa que se casou errado. E às vezes a gente vai precisar parar. Quando o meu celular ele ficou aquecido e ele parou, ele precisou daquele tempo para ele ser resfriado, para ele deixar de ficar quente. Para mim não era quente o suficiente para parar, mas ele entendeu que precisava. E você precisa ser essa pessoa, a pessoa que olha para você e entende: eu não posso ir mais, eu preciso parar, eu preciso descansar. Não é para você abrir mão ou desistir do seu chamado, é para você descansar. Descansar no Senhor é entender que aquilo que é a sua parte você vai fazer sem se sobrecarregar. Não seja a pessoa que queira dar conta de tudo, aquela pessoa que fica o tempo todo se atualizando. A atualização é de tempos em tempos. É de tempos em tempos que você vai ter que fazer essa nova versão sua acontecer, aparecer, não é o tempo todo. Então entenda que a hora que você estiver superaquecida, agitada, sobrecarregada, pare um pouco, respira, vai ler um livro, vai assistir um filme bacana. Não tem problema nenhum você assistir uma série na Netflix, desde que isso não tome o seu tempo para você ter tempo com Deus, desde que isso não seja uma distração para você não cuidar da sua casa, da sua família. Tem pessoas que ficam o tempo todo no celular, na televisão, e a sua casa está toda bagunçada. Então não é sobre você deixar de ter lazer, é sobre você ter lazer e descansar, mas ter o seu momento com Deus, o seu momento com a sua família, com as pessoas que você ama, com você, se cuidar, se amar, ter esse momento de autocuidado e entender que para você desfrutar da sua nova versão, da sua melhor versão, você precisa passar por uma atualização e que às vezes pode ser um pouco dolorosa, mas o resultado sempre vai valer a pena, sempre irá compensar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, mande para outras pessoas. Se inscreva aqui no canal para você poder receber mais conteúdos. Tem um link aqui na descrição se você quiser me acompanhar no Instagram. E no mais, que Deus te abençoe grandemente. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Tchau!